Olá, amigos internautas e toda a população de Carapicuíba. Estou aqui para explicar para vocês o cenário atual dos últimos dias sobre a pandemia do coronavírus. Infelizmente, os casos de Covid-19 têm aumentado todos os dias em nosso país. É lógico que a gente sabe que as pessoas estão sendo mais testadas e por isso também que o aumento tem sido um aumento significativo. Mas é importante esclarecer que aqui em Carapicuíba também começamos a testar mais, inclusive ações da Secretaria de Saúde, nas residências e vizinhanças de casos confirmados de coronavírus. Pessoas que têm casos confirmados, nós estamos indo com uma equipe de bloqueio para fazer também a testagem dos familiares dessa pessoa confirmada e também das pessoas que moram muito próximo ali daquela pessoa infectada. Também testamos os profissionais da prefeitura, que estão nas ruas, nas linhas de frente, para que nossa cidade não pare. Eles estão trabalhando incansavelmente para salvar vidas e ajudar a população. Realizamos testes nos nossos heróis da saúde, da segurança, da assistência social, da obras, entre outras secretarias também que estão colaborando com essas do qual eu falei. Mais adiante vou explicar um pouco sobre o Plano São Paulo, já divulgado pelo governo do estado, sobre as fases de flexibilização do comércio. A nossa região metropolitana, do qual foi divulgado já nesses dias que se passaram, ainda está na fase 1, que é a fase ainda da quarentena, a fase de maior atenção. Estamos trabalhando neste momento para ampliar os leitos de UTI, que são os leitos essenciais também nesse novo Plano São Paulo. Realizar testagem em massa, mas para funcionar precisamos da ajuda de cada um de vocês para que Carapicuíba e a nossa região possa atingir os índices ideais para poder começar a abertura dos comércios e dos serviços. Vamos seguir um passo de cada vez. Depende de cada um de nós. Nós sabemos que a flexibilização ela é almejada assim por uma grande parte da população, mas com muita responsabilidade. Isso também está sendo feito por nós. Aqui nós não temos que ter pressa na questão da flexibilização, mas sim tomar as atitudes com muita responsabilidade. É dessa forma que a gente tem feito até aqui. São mais de 60 dias de quarentena. Nós sabemos da importância de salvar vidas e sabemos também a importância do qual as pessoas que têm os seus comércios, ou também as pessoas que têm lá os seus serviços, prestadores de serviços, e que precisam também continuar trabalhando. Estamos trabalhando nessas duas frentes, para salvar vidas e também fazer uma flexibilização com responsabilidade, mas salientando sempre que São Paulo, aqui na Grande São Paulo, especificamente a nossa região oeste, continua na quarentena e também na fase 1, do qual eu vou explicar aqui bem rapidamente isso logo adiante. É importante deixar claro, em primeiro lugar, estão as vidas. Vidas não são números, são pessoas que têm nome, sobrenome, familiares e amigos. Estamos aqui para ajudar cada carapicuibano. Essa é a nossa intenção. Eu queria aqui aproveitar também para agradecer as pessoas que têm nos acompanhado aqui em todas as nossas lives. Estão aqui o vereador Vong, estão aqui também juntamente com o vereador Fabinho, também o nosso secretário de Meio Ambiente, Marcelo, também a minha vice-prefeita Gilmara, todos aqui que sempre nos acompanham. Agradecer a todos vocês de estar sempre nos acompanhando e também ajudando a divulgar as informações corretas dos nossos canais oficiais também. Desde o início, estamos nos baseando na ciência, nos dados técnicos para salvar o maior número de vidas possível, diante de uma pandemia, um vírus mortal que circula rapidamente. Os números mostram que a taxa de isolamento social está caindo a cada dia. Por isso, nós precisamos sempre evitar as aglomerações para diminuir a circulação do vírus e dar o primeiro passo para a retomada econômica gradual, consciente e responsável. É lógico que com a retomada da economia, flexibilização também do interior, flexibilização da capital, o isolamento acaba diminuindo por conta de que as pessoas vão se movimentar para se locomoverem, às vezes para a capital, às vezes para Sorocaba, para Campinas. Nós temos aí milhares de pessoas que trabalham na capital e centenas de pessoas que trabalham também em outras cidades aqui fora da região metropolitana.
peço a você que está nos assistindo que pense muito no próximo. Não é hora de festa, churrascos, baile funks, não é hora de aglomeração e ficar na rua sem necessidade. A gente tem visto muito isso em toda a região metropolitana, e eu tenho visto isso todos os dias que a gente anda pela cidade, às vezes aglomeração em algum lugar, as pessoas precisam pensar nas pessoas que estão nas suas casas. Às vezes você pode se contaminar, ser assintomático e você levar o vírus para casa. Pense naquela pessoa que está precisando trabalhar. Lógico que você que está podendo ficar em casa, ou às vezes praticar esporte, às vezes no momento que você consegue, você tem que pensar naquela pessoa que precisa trabalhar, né, que precisa estar na rua. Pense na sua mãe, no seu pai, nos seus avós, naqueles que estão, todos os que estão tomando todos os cuidados para que o vírus não os contamine. A gente tem visto que as pessoas têm se cuidado muito mais por conta da pandemia. E isso está fazendo com que, lógico, a contaminação diminua de uma tal forma de que possa também aumentar aí essa questão da flexibilização. Por isso que nós precisamos sempre diminuir o maior número de aglomeração, para que possamos diminuir também o número de contaminação. Só saia de casa se for de extrema necessidade. Além disso, é preciso fazer o uso de máscara, né, e utilizá-la corretamente. Estamos também vendo muitas pessoas fazendo uso no queixo, fazendo manuseio de forma errada. A partir do momento que você coloca a sua mão em frente à máscara, você pode estar se contaminando e levando ela aos olhos, ao também à boca ou ao nariz, e aí tendo a contaminação automaticamente. O vírus é um inimigo invisível. Ele pode estar em nossas mãos quando estamos circulando nas ruas. Por isso, utilize a máscara de forma correta. É muito importante o uso de máscara, principalmente nos jovens. Às vezes os jovens, isso não são dados científicos ainda, mas podem ser o maior número de pessoas assintomáticas e que podem estar sim transmitindo o vírus sem ele saber. Isso está acontecendo muito. E aí ele não usa a máscara, transmite o vírus e, lógico, vai transmitir para uma pessoa, às vezes, de mais idade, que essa pessoa de mais idade precisará de uma UTI. Então isso é muito triste. Nós temos visto isso muito no mundo todo e principalmente aqui no Brasil. O cenário atual hoje são 461 casos suspeitos em isolamento domiciliar, 1.086 casos confirmados, 334 pessoas curadas. O número vai aumentar de pessoas de casos confirmados, porque nós estamos fazendo a testagem, principalmente dos nossos funcionários e também nos casos assintomáticos que chegam no centro de enfrentamento, e esse número, lógico, vai sempre aumentar pelos casos confirmados. 46 casos suspeitos internados, 2 casos suspeitos em UTI, 2.262 casos descartados, são casos que não são de coronavírus, poderiam ser, mas foram descartados, 78 óbitos confirmados e 19 óbitos em investigação. Você vê que o número de óbitos também aumenta, isso é muito triste por conta sempre do vírus invisível. Então, evite aglomeração, evite estar em rodas de futebol, vamos evitar isso, isso salva vidas, isso é a prevenção, nós precisamos contar muito com a ajuda de vocês. E pensando sempre também no isolamento, na diminuição da disseminação do vírus, nós criamos o Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social. Isso é muito importante, é um centro praticamente aqui o único da região metropolitana, dessa região nossa, região oeste, do qual nós temos um local para isolar esta pessoa que pode ser assintomática, ou que pode ter também poucos sintomas. Então o local está funcionando ali na aldeia, na antiga FAUC, o centro de acolhimento está preparado para receber pessoas diagnosticadas com o coronavírus, assintomáticas, que são aquelas que não apresentam sintomas, mas que podem transmitir a doença. E também as pessoas com coronavírus e sintomas leves. O que é importante falar? Nós temos uma taxa hoje em São Paulo de 1,1 da transmissão. O que quer dizer isso? É que uma pessoa pode passar para outra pessoa. Mas se você está em local muito fechado, em poucos metros, você pode transmitir para 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, por isso da importância do isolamento social. E este local, para fazer o isolamento social, ele é de suma importância para salvar vidas e também
para você salvar as pessoas da sua família. Como funciona aqui o centro de acolhimento? Muitas vezes as pessoas com coronavírus não vão conseguir ficar isoladas em casa, ou porque moram em poucos cômodos, ou porque mora com muitas pessoas, inclusive familiar do grupo de risco. Então você lá, que tem uma pessoa, imagine que você chegou do trabalho, é assintomático ou por algum sintoma que você teve, você procurou o centro de enfrentamento e descobriu que está com coronavírus. Aí você chega em casa, imagina a sua missão. Você tem lá 4 pessoas e moram em 2 ou 3 cômodos. Como é que você vai fazer para não transmitir o vírus? Você também não tem culpa, às vezes, de ter o vírus, né? Na grande maioria das vezes. Você não participou de aglomeração, não participou de jogo de futebol, de baile funk, né? Não frequentou lugares com muita gente, e aí você acabou pegando o vírus. De que forma você não vai passar para a sua família? Era difícil isso até alguns dias atrás, quando você não tinha nenhum lugar para ficar. Hoje você já tem. Em Carapicuíba, desde a semana passada, já está funcionando esse centro de acolhimento. Então, o centro de acolhimento, ele serve para que a pessoa com Covid-19 faça o isolamento e não transmita a doença para o seu familiar. Isso é o mais importante. Você vê que você vai ter oportunidade de não passar a doença para aquela pessoa que você mais ama, que você está muito próxima. E aí nós damos essa oportunidade a você. E mais, uma forma de prevenção ao coronavírus. Você vai estar protegendo quem você ama e a pessoa e lá terá toda a estrutura para passar pelo isolamento da melhor forma possível. Então você vai ter uma estrutura lá como se fosse a sua casa. Isso é de suma importância para que você realmente faça esse isolamento. A gente sabe que é uma doença que se espalha muito rápido, e muitas das vezes as pessoas não têm sintomas, mas estão transmitindo sem saber. Esse é o pior de tudo. Você está ali conversando, falando e transmitindo a doença. Então, isso também a gente se preparou e trabalhou aqui em Carapicuíba para que a gente possa evitar esse problema. E o centro de acolhimento será fundamental nesse processo, pois quando a pessoa passar no centro de enfrentamento ao coronavírus, que é ali na Vila Dirce, que é um centro específico para tratar as pessoas que têm os sintomas do coronavírus, ela poderá fazer o isolamento no centro de acolhimento, deixando a sua família segura. Lá você já é disponibilizado a você quando chega lá e é testado e dado positivo, você já pode escolher de ir para o centro de enfrentamento. A prefeitura vai te dar todo o auxílio para que você não precise voltar para casa, ou se tiver que voltar para casa, também dará auxílio para que você possa estar lá no centro de enfrentamento. O centro de acolhimento possui 120 leitos, refeitório, sala de TV, sala de recreação, ambulatório, banheiros, internet Wi-Fi, para que a pessoa possa se comunicar com a família, câmeras de segurança e profissionais devidamente capacitados. E uma ala também masculina e feminina. Então lá você tem toda essa separação, toda essa infraestrutura, muito parecida como um hotel mesmo, para que você possa ficar separado da sua família por um determinado período e você não transmita a doença para quem você ama. Como eu falei, são estruturas de um hotel. Agora eu vou passar um vídeo aqui para que vocês possam ter ideia de como funciona o centro de acolhimento e isolamento social, que é importantíssimo nesta luta contra o coronavírus. Vocês se lembram de todas as medidas que nós tomamos ao longo desses 60 dias. E essa é uma das medidas mais importantes para que a gente diminua a contaminação do vírus, que ele é fatal e mortal. Ele é muito perigoso e pode prejudicar quem você ama. Então nós precisamos também da sua ajuda para que você possa se proteger e proteger aquelas pessoas do qual você ama. Vamos lá, passar o vídeo? Você sabia que a Prefeitura oferece um local para o isolamento de pacientes com sintomas leves de Covid-19? O morador com suspeita da doença deve procurar o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus na Vila Dirce. Os casos confirmados podem ser encaminhados ao Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, no bairro da Aldeia. O local conta com estrutura adequada para acolher os pacientes, com refeitório, sala de TV e recreação, ambulatório, câmeras de segurança e Wi-Fi. Proteja sua família. O isolamento é um ato de amor. Quero aqui aproveitar para agradecer também a presença do Guto, presidente da Câmara, aqui participando também da nossa live.
você viu aqui como é importante e toda essa infraestrutura que nós montamos para acolher o nosso cidadão de Carapicuíba. A gente sabe da importância que é o isolamento do paciente que está com o coronavírus. Você ouve muito isso na TV, de que as pessoas teriam que ficar num quarto separado, a sua comida fique também ali colocada no chão para que você pegue e não tenha transmissão, não tenha acesso a outra pessoa. Você use um banheiro também separado. Então, tudo isso é muito difícil dentro de uma casa pequena ou com muitas pessoas. Então, a gente precisa evitar isso e a prefeitura, pensando em tudo isso, tomou todas as providências importantes para continuar salvando vidas e fazendo a prevenção. Vou falar aqui também sobre a testagem em massa. Como já falei para vocês, estamos testando os servidores e também no centro de enfrentamento. As pessoas que se encaixam nos protocolos de saúde para serem testadas. Então, você que chega lá no centro de enfrentamento tem os sintomas, sempre lembrando que você tem alguns sintomas. Esse teste rápido funciona no 7º ao 8º dia. Então, a pessoa pode estar com sintoma no começo, fazer o teste e dar negativo. Isso não quer dizer que você não tenha doença. Pode acontecer de você ter a doença e ser muito cedo para fazer o teste, mas mesmo assim estamos fazendo os testes lá quando você já tem certos sintomas que está consequentemente a 6 a 7 dias. Outra coisa importante que é feita lá também, no centro de enfrentamento, é a tomografia. Carapicuíba tem um local já, um convênio numa empresa aqui da cidade, um local que é um laboratório. Esse laboratório faz toda a tomografia dos nossos pacientes. Então, você não precisa ficar pedindo a vaga no CROSS, demorando no hospital, salvando vidas novamente. Então, você tem lá a testagem, tomografia com rapidez, para que a gente possa testar as pessoas que têm os sintomas do coronavírus. Mas nos próximos dias, nos canais da Prefeitura, será informado sobre o modelo de testagem em massa a ser implementado pela Secretaria de Saúde. A Prefeitura já está adquirindo milhares de testes para que possamos mapear onde o vírus está circulando e, principalmente, salvar o maior número de vidas. Essa é a nossa prioridade. Então, quando houver essa testagem em massa, a pessoa que testou positivo também poderá fazer o isolamento no centro de acolhimento. Então, você vê que a gente está tratando desde o início da doença. Você vai ter a condição de fazer a testagem, de também ficar isolado num outro local com todas as condições para você não passar o vírus e também ter aí um cuidado especial da sua pessoa. Uma outra coisa importante, a desinfecção dos bairros. A gente tem feito esse trabalho e também o trabalho dos carros de som, que tem sido de suma importância para alertar as pessoas. A gente tem visto que a informação hoje é a mais importante. Você tem isso na TV, mas a informação local. Como nós não temos uma TV em massa, nós temos que usar aqui tanto a panfletagem, também o WhatsApp da Prefeitura, também a conscientização com os carros de som e a desinfecção nos bairros. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Obras e Serviços Municipais tem realizado um importante trabalho da desinfecção das ruas, com produto de qualidade, com componentes químicos que matam vírus e bactérias. Esse trabalho é feito todos os dias em diversos locais da cidade. Terminais aqui do centro, calçadão, avenidas, pontos de ônibus, nas proximidades das unidades básicas e em outros locais. No sábado passado, tivemos aqui uma grande ação, em parceria com a Farmaconde, levando um mutirão de desinfecção nos bairros, com o maior número de casos da cidade, que foi na Coab, Ariston e Vila Silviano. Passamos por diversos bairros, além desses bairros aqui. Aproveitar para agradecer o vereador Vong, o vereador que fez aí a ponte com a Farmaconde, tudo gratuito, nos ajudou para ter esse acesso a eles. Eles vieram aqui com toda a sua equipe, mais de 60 pessoas envolvidas, fizeram um grande trabalho e já se comprometeram a retornar também logo, logo, para ajudar também nesse trabalho da desinfecção das ruas e locais que a gente tem feito. Então, quero agradecer novamente a Farmaconde, que nos ajudou, e também os nossos funcionários da Secretaria de Obras, que estão nas ruas fazendo a desinfecção, combatendo o coronavírus. Eu quero aqui falar agora de uma das medidas também mais esperadas, medidas que as pessoas estavam esperando, que é o Plano São Paulo. O Plano São Paulo ele foi divulgado pelo Governo do Estado na semana que passamos. É o plano de flexibilização do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que a região metropolitana não está
ainda na fase 2. Nós estamos na fase 1, que é de quarentena, continuidade da quarentena, e aí precisamos estar muito alertas. Mas eu vou falar logo adiante aqui do que a gente pretende fazer e contando sempre com a colaboração de cada um de vocês. Também quero informar que na semana que vai entrar agora, entre segunda e terça-feira, deveremos reunir com alguns comerciantes de diversas áreas para começarmos a falar também de possíveis critérios e possíveis medidas que nós deveremos tomar em conjunto com os comércios e serviços da cidade de Carapicuíba. Nessa semana, o governo do estado anunciou a flexibilização dos comércios de forma consciente, dividindo o estado por regiões. A Grande São Paulo foi classificada na fase 1, fase vermelha, em que o comércio ainda não está flexibilizado. Estive com alguns prefeitos da região, conversando com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, para entender por que a capital paulista estava na fase adiantada em relação às outras cidades da região metropolitana. Eu sempre acreditei no diálogo e nas decisões em conjunto, levando em consideração todos os aspectos, principalmente o da saúde. Por que essa preocupação nossa? Por conta de que, lógico, quando você fazer a flexibilização em São Paulo, automaticamente as pessoas que moram em Carapicuíba, praticamente 100 mil pessoas, 120 mil pessoas que saem todos os dias entre trem, metrô, ônibus, que elas acessam todos esses transportes, uma boa parte dessas 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, saem daqui de Carapicuíba e usam tanto o transporte sob trilhos, como também os ônibus. Então, a gente fica muito preocupado que a capital está flexibilizada, sendo flexibilizada, e aqui na nossa região ainda não. Nós queríamos entendemos, e lógico, nós vamos tomar aí todos os cuidados necessários e também o plano de flexibilização também chegará em nossa região, mas com muita responsabilidade, que com muito cuidado também para continuar salvando vidas. Porque milhares de carapicuibanos, como falei, vão trabalhar em São Paulo. Então, o governo do estado entendeu a nossa preocupação e separou a região metropolitana em 5 micro-regiões. Carapicuíba está na região oeste, que inclui 10 municípios, como Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, entre outros. Nós estamos trabalhando em conjunto para melhorar os índices da região e avançarmos para a fase 2, a laranja. É bom ressaltar que Carapicuíba ainda está na fase 1, estará ainda na quarentena, mas possivelmente na quarta-feira o governador deverá anunciar outros modelos de flexibilização, modelo que já existe, mas o modelo de laranja, para algumas regiões. Nós estamos em conversações com os prefeitos da região, junto com o governo do estado, para ampliação de leitos de UTI e também de outras medidas. Medidas essas que a gente já vem tomando há muitos meses. E, lógico, com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, nós vamos contar sim com o apoio do governo do estado, para também, num futuro bem próximo, fazer a flexibilização econômica. Repetindo, Carapicuíba está ainda em quarentena, estamos na fase vermelha, que é a fase de muita atenção. Vamos dar primeiro passo, apenas quando os números forem seguros, de forma responsável, em benefício da população. Estamos aqui para salvar vidas contra o coronavírus. Vou explicar agora, rapidamente, como é que funciona esse Plano São Paulo e em que medida nós teremos que, lógico, se adequar para chegar ao Plano São Paulo, plano de flexibilização. Vamos lá? Eu quero aqui demonstrar rapidamente. Aqui são os critérios do Plano São Paulo de retomada consciente e faseada da economia. Tem como base 6 pilares. A disseminação da doença, que são o primeiro aqui, sistema de saúde completo, capacidade desse sistema de saúde, que é o aumento dos leitos, do qual a gente tem falado isso com o governo do estado, e também a testagem, que também nós estamos adquirindo o maior número de testes. Então, as 3 fases que a gente teria que passar, nós já estamos passando por essas fases, e aí sim a gente passa pela economia e sociedade, que é um outro tipo de protocolo. Protocolo e vulnerabilidade econômica, que são os protocolos de saúde, higiene e trabalho, que são quando você começa a flexibilizar. Comunicação e transparência, adesão da população às restrições sociais, que é quando você tem lá
a questão dos comércios, você tem determinadas restrições que têm que ser respeitadas. Vou dar um exemplo aqui. Né? Em São Paulo vai flexibilizar a abertura de shopping, não nessa semana, as pessoas vão fazer os pedidos, os shoppings vão funcionar por 4 horas. Então, as pessoas que forem adentrar aos shoppings, terão que respeitar essa questão das 4 horas. Abordagem regional, definição por região e cidade das medidas da retomada. Então, esse é uma parte do Plano São Paulo. Vem agora a próxima fase, que é a fase mais fácil de se entender, que são as fases do qual a nossa região está. Nós estamos nesta fase aqui. Ó. Você vê que esta fase aqui, essa fase você não tem como, fase 1, não tem nenhuma flexibilidade, que é a nossa fase agora. Possivelmente na próxima quarta-feira, o governador deve anunciar para a transferência das regiões, sub-regiões metropolitanas para a fase 2. Né? Primeiro, fase 2. Espaços públicos continuam fechados, atividades imobiliárias com restrições, abertas com restrições, concessionárias de veículos também abertas com restrições e também escritórios abertos com restrições. Aí você tem bares, restaurantes e similares, na fase 2 continua fechado, não está aberto. Né? Também na fase 2, comércios em geral abertos com restrições, shopping centers também abertos com restrições. Aí você tem salão de beleza, academia, teatro, cinema, eventos, indústria não essencial, construção civil, que já está aberto, né? E também educação e transporte também ainda estão em planejamento. Né? Aqui já está a construção civil e indústria não essencial. Você tem a fase 3, que é uma outra fase, que a gente está bem longe disso ainda, né? Que são a abertura de alguns modelos de comércio. Mas a gente está trabalhando para sair da fase 1 para a fase 2, que nesse primeiro momento seriam as atividades imobiliárias, as concessionárias, também os escritórios, os comércios e também os shopping centers, que envolve bastante aqui da região do qual a gente tem. Então, é importante essas fases para explicar a vocês da importância disso e também de respeitar as decisões também que foram tomadas pelo governo do estado e também sendo respeitadas pela região metropolitana. Nós tivemos, como falei, no governo do estado por esses dias, para que a gente pudesse entender este modelo de flexibilização e para que a gente também pudesse informar melhor a nossa população. Nós temos aqui uma maior responsabilidade para ter a retomada de forma consciente e responsável. Nós fazemos isso, sempre faremos desta forma, não tendo a pressa para que a gente não tenha problema futuro. É lógico que a economia ela precisa voltar, como falei, com responsabilidade, como também informei que nós vamos estar conversando com os nossos comerciantes já nessa próxima semana para começar a ter aí um protocolo de atendimento, protocolo da vigilância sanitária. Eu estou aqui com algumas perguntas. A Valdenice Robert, o comércio de Carapicuíba vai abrir na segunda-feira? Não. Até em São Paulo, que está com a fase 2, também não está permitido ainda abrir. Nós ouvimos lá o prefeito dizendo que vão ser feitas ainda reuniões, essas entidades de classe vão também protocolar documentos informando de que forma que eles vão abrir os comércios para depois serem liberados. Mas aqui ainda nós estamos na fase 1. Lembrando sempre que na próxima quarta-feira, possivelmente, o governador deverá anunciar também o plano de flexibilização, passando algumas regiões metropolitanas que estão divididas para a fase 2. Eunice Gonçalves Pereira, quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de averiguação dos pacientes que precisam ir para esse isolamento? Olha, você deve procurar o centro de isolamento, também nós temos nas nossas UBSs, mas se você ir até o centro de isolamento, a gente pode estar informando lá de que forma que nós vamos fazer essa questão do isolamento. Nós temos essas informações lá para que você possa ser encaminhado para o centro de isolamento e a prefeitura dá total apoio para que a pessoa possa ir para lá e diminuir a contaminação para que tenha isso com as suas famílias. A Luciane Ferreira, quanto às creches voltam a abrir? Por enquanto não. Nós temos ainda também um protocolo a seguir do governo do estado. A partir do momento da flexibilização, aí as pessoas começam a ter um outro plano para as creches. A gente sabe sim que com a volta ao trabalho, as mães, as famílias acabarão tendo esse problema das crianças, mas nós teremos que se adequar
a esta questão. Nós vamos correr com isso também para que a gente possa fazer isso da melhor forma e ter o menor risco. Nós estamos já tomando as providências que têm que ser tomadas para receber as nossas crianças no futuro bem próximo, mas ainda em São Paulo não está autorizada as voltas às aulas e também das creches. A Josineide Oliveira, o bairro da Vila Silviânia já teve desinfecção. Obrigada, prefeito. Agradecendo aqui a desinfecção que nós fizemos lá, fizemos já em praticamente todos os bairros, lógico que os bairros que têm aí as UBS, os pronto-socorros, também os terminais, a gente tem ido com mais frequência por conta do número de pessoas que passam nesses locais. A Anne Gonçalves, quem está com suspeita de Covid-19 tem que fazer o quê? Olha, nós falamos já, nós temos o centro de enfrentamento ao coronavírus ali na Vila Dirce, você poderá ir lá, funciona de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Após esse horário, você tem os 2 pronto-atendimentos, que você pode procurar também. Lá você vai passar por um médico e você vai lá falar dos seus sintomas. Nós deveremos falar sobre essa questão também dos sintomas nessa próxima semana, do qual a gente também, vamos dizer, poderemos ampliar a questão de atender as pessoas, ampliação no atendimento se a gente houver necessidade do aumento da procura de atendimento. Mas nesse primeiro momento, nós estamos atendendo lá no centro de enfrentamento do coronavírus e você pode passar por lá. Você tem todas as condições para ser lá, vai ser bem atendida e vai ter lá praticamente o diagnóstico fechado se tiver algum desses sintomas. É lógico que sempre falando, se você não tiver sintomas, pequenos sintomas, e que não está te fazendo mal, você pode procurar a unidade de saúde da mesma forma, o centro de enfrentamento, para que você possa tirar a sua dúvida. Mas lembrando que a gente também tem um telemedicina, que funciona de segunda a sexta, para tirar as dúvidas pelo telemedicina. A Gersina Pessoa, por que não libera a vacina da gripe para todos? Precisamos da vacina, minha neta de 14 anos não tomou, minhas filhas de 37 e 31 não conseguimos tomar. Também deveria liberar. O Ministério da Saúde é quem faz o critério da vacinação. Não depende da prefeitura. Nós recebemos as vacinas e ela também dá para quem tem que tomar. Então, se a gente começar a dar vacina para determinadas idades, a gente vai faltar para outras. Então, são fases, né? Nós vamos esperar que o governo federal, o Ministério da Saúde, possa também liberar para as outras idades, mas nós temos que cumprir esta etapa de vacinação. A Selma Barbosa, eu quero saber se as igrejas já podem abrir. Olha, as igrejas estão com liberações para ficarem abertas. Né? Elas podem ficar abertas para visitações. E lógico, às vezes para orações, às vezes para falar lá com o padre ou também com o pastor, dependendo da sua religião, elas estão com autorizações para ficarem abertas e não ter cultos ao vivo. Ainda não. Mas a gente também está trabalhando nisso sempre com muita responsabilidade. A gente quer aproveitar também para agradecer aos nossos padres, o padre Nilson também, que esteve lá no nosso centro, também ali na Policlínica, que foi o nosso hospital, que é o nosso hospital de campanha, e graças a Deus já está curado, como também os nossos pastores que estão nos ajudando a divulgar e também a conter aí essa questão, né, de que a gente poderia estar com a igreja aberta, tendo os cultos, mas a gente sabe do problema que é essa transmissão. Tem que tomar muito cuidado, mas tenha certeza que logo, logo nós voltaremos aí para continuar com as missas e com os cultos. Tenho certeza disso. A Cláudia de Souza, ambulantes vão poder trabalhar quando? Isso também nós vamos definir quando passar para a fase 2. Também ainda nós estamos na fase 1, como falei, foi anunciado pelo governo do estado na semana que passou. Passando para a fase 2, nós vamos falar também com os ambulantes para que a gente possa ver de que forma eles podem voltar a trabalhar de uma forma organizada e também com muito cuidado por conta da transmissão. Dizendo sempre que a transmissão ela é muito rápida e invisível. Então nós temos que tomar muito cuidado. A higienização das mãos e o uso de máscara é super importante. Já demonstrou aqui, nós passamos um vídeo mostrando como que o uso da máscara faz com que você se proteja muito bem. Né? Então a gente tem visto que são quase 80% da população tem feito uso de máscara. Nós teremos que ter 100% uso de máscaras para que a gente possa diminuir ainda mais o contágio da doença. Eu queria aqui para aproveitar, agradecer novamente aqui os vereadores que estão aqui presentes, o vereador Guto, o vereador Fabinho, também o vereador Vong e também a minha vice-prefeita Gilmar.
Todos vocês têm nos ajudado, além como também os outros vereadores, nossos secretários, os nossos colaboradores, funcionários que continuam trabalhando pela nossa cidade. Quero dizer também que a gente teve aí essa semana no governo de estado, como falei, e a gente está, lógico, tomando todos os cuidados. Primeiro, trabalhando para ampliação de leitos, e leitos de UTI, que salvam vidas, né, que são os leitos do qual todos podem, de repente, precisar. Todos não, né? Vamos trabalhar para que nenhum precise disso, mas que possam precisar. E aí a gente precisa mesmo contar muito com a ajuda de cada um de vocês. Mas a melhor ajuda, o melhor remédio ainda é que você não participe de aglomerações, participe de jogos, que fiquem em um maior número de pessoas, em festas, churrascos, para que a gente diminua esse contágio. Diminuindo o contágio, você vai ter menor número de pessoas precisando de UTI. Não precisando de UTI, a gente também pode aumentar a flexibilização consciente e com responsabilidade. É dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. Essa semana nós vamos se reunir com os comerciantes, vamos se reunir com determinadas atividades econômicas da cidade, para a gente começar a conversar, prestadores de serviço também, começar a conversar também da atividade econômica, né? A gente já tem hoje um plano a ser seguido, Plano São Paulo, para voltar aí à atividade econômica. Lembrando novamente, Carapicuíba, junto com as cidades da região oeste, estamos na fase 1, a fase que continua a quarentena. Possivelmente na próxima quarta-feira, nós deveremos ter o anúncio do governo de mais flexibilizações para a fase 2 de algumas cidades também da região metropolitana. Queria aqui novamente agradecer, um bom final de semana, que Deus continue abençoando todos nós e também a nossa cidade e o nosso Brasil. Muito obrigado.